Há certos versículos na Bíblia que nos tocam de maneira profunda. Alguns aquecem o coração, nos confortam e nos dão paz. Mas há outros, mais poderosos, que nos congelam por dentro. Esses versículos não foram escritos para nos embalar em uma falsa sensação de segurança. Eles servem como um aviso, um alerta divino para nos despertar para uma realidade que poucos querem encarar: o fim do mundo. A grande maioria das pessoas não se dá conta do que está por trás de alguns versículos que lemos. São versículos simples, com frases curtas, mas que possuem um significado muito mais profundo do que imaginamos. E é sobre um desses versículos que falaremos hoje. Este versículo revela o fim do mundo, e a verdade é que provavelmente você nunca leu ele com a atenção que ele realmente merece. Mateus 24:30. Quando você o lê pela primeira vez, pode achar que se trata de algo simples e sem grandes repercussões. Vamos ver o que ele diz. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Parece uma frase simples, não é? Um aviso sobre o desconhecimento do momento exato do fim. Uma explicação para nossa limitação humana diante do tempo e do futuro. Mas se você prestar atenção, há muito mais nesse versículo do que você imagina. Ele é um mistério dentro de outro mistério, e é fundamental que você o compreenda. Jesus está conversando com os discípulos sobre os tempos finais, sobre a destruição do templo e o retorno glorioso de Cristo. Eles, curiosos, perguntam sobre o que acontecerá no fim dos tempos. E Jesus começa a dar uma série de sinais e eventos que antecederiam esse fim. E no meio de tudo isso ele diz: mas daquele dia e hora ninguém sabe. Esse ninguém sabe não é apenas uma simples indicação de ignorância. Não é só um não sabemos. O que Jesus está realmente dizendo vai muito mais fundo. E precisamos entender isso para captar o que ele quer nos alertar. Ele, sendo Deus, sabia muito bem que o fim do mundo e sua volta são mistérios que não podem ser revelados a nós. O motivo é simples. Saber o fim corromperia a alma humana. Imagine por um momento se de alguma forma tivéssemos a certeza de quando será o fim. Como você viveria? Você faria mudanças profundas em sua vida? Ou viveria como se o tempo fosse um recurso infinito? Se soubéssemos o momento exato do fim, o homem teria a tentação de procrastinar até o último momento. Ele diria: ah, posso mudar minha vida mais tarde. O fim está distante, tenho tempo. Isso corromperia a própria essência do arrependimento e da salvação. O arrependimento, a conversão, a fé verdadeira. Tudo isso exigiria tempo e sinceridade. Mas se o fim fosse previsível, as pessoas provavelmente viveriam sem compromisso, sem urgência, adiando as mudanças necessárias. Esse versículo não foi dado para nos dar uma falsa sensação de segurança. Ele não nos revela quando o fim virá, mas nos ensina uma grande lição sobre como viver. Jesus está dizendo que devemos viver em vigilância. Não saber o dia nem a hora é uma forma de Deus nos proteger da tentação de vivermos como se o fim estivesse distante demais. E mistério da ignorância divina. Agora há algo ainda mais profundo nesse versículo. Jesus diz que nem os anjos do céu sabem. E mais surpreendente ainda, ele diz que nem ele, o Filho de Deus, sabe o momento exato do fim. Isso é algo que deixa muitos teólogos perplexos. Como o próprio Filho de Deus não saberia algo tão importante? Aqui está o mistério. Ao se fazer carne, Jesus se submeteu à condição humana. Ele escolheu, voluntariamente, limitar certos atributos divinos. Isso significa que, embora Jesus seja plenamente Deus, ele também foi plenamente humano. E como ser humano, ele se submeteu ao desconhecimento de certos aspectos da vontade de Deus. Essa escolha de limitar seu conhecimento não diminui sua divindade, ao contrário, mostra o quanto ele estava disposto a se sacrificar por nós. Essa ideia de que até o Filho de Deus não sabe nos dá uma visão mais clara da grandeza de Deus. Ele é soberano,
absoluto, e a sua sabedoria está além da nossa compreensão. O fato de não sabermos quando o fim virá não é apenas uma questão de ignorância humana, mas de sabedoria divina. Deus escolheu não nos dar esse conhecimento para nos proteger, para nos dar tempo de nos prepararmos de maneira sincera e não como uma barganha. O significado de somente o Pai sabe. Quando Jesus diz que somente o Pai sabe, ele está afirmando a soberania total de Deus sobre o futuro. Deus, em sua infinita sabedoria, conhece o momento exato do fim, e a razão pela qual ele esconde esse momento de todos, até mesmo de seu Filho, é para que possamos viver com um propósito, com a consciência de que precisamos estar prontos o tempo todo. Não há espaço para negligência. A verdade é que, se soubéssemos o dia e a hora, a nossa espiritualidade seria mais uma estratégia de última hora do que uma vida de entrega e dedicação contínuas. Deus, sendo soberano, sabe o que é melhor para nós, e Ele nos dá os meios necessários para estarmos preparados. A questão não é saber o momento exato do fim, mas viver de forma constante em preparação. A fé não é uma preparação de última hora, mas um compromisso diário, constante. A parada de Noé e a surpresa do fim. Jesus falou sobre os dias de Noé para nos ensinar uma lição importante. As pessoas viviam suas vidas de maneira cotidiana. Elas comiam, bebiam, se casavam, seguiam suas rotinas diárias, sem perceber que o fim estava se aproximando. Quando o dilúvio veio, foi uma surpresa para todos, menos para Noé. Ele foi o único preparado. Essa parábola é mais do que uma simples comparação com os dias de Noé. Ela é um aviso. O fim virá da mesma maneira inesperada, no meio da nossa rotina diária. Pode ser com o despertador tocando, o café sendo feito, ou as crianças indo para a escola. E de repente, o céu se abrirá. O versículo de Mateus 24:36 não fala de um fim claro e previsível, mas de um fim que virá de surpresa, no momento em que menos esperamos. O fim não será apenas sobre o fim do mundo, mas também sobre o fim da nossa própria vida. Cada um de nós terá um fim, e não sabemos quando ele virá. A morte pode nos pegar de surpresa, e o fato de não saber o dia nem a hora é uma bênção, pois nos dá tempo para nos prepararmos enquanto vivemos. Os sinais do fim: guerras, pestes e falsos profetas. Em Mateus 24, Jesus descreve vários sinais que indicam a proximidade do fim. Ele fala sobre guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos, nações se levantando contra nações, e falsos profetas. Esses sinais estão se cumprindo diante de nossos olhos. Vemos a violência e os conflitos aumentarem ao redor do mundo. As pestes atravessam continentes, e as falsas doutrinas se espalham rapidamente. A realidade é que vivemos em um mundo que parece estar cada vez mais distante de Deus. As pessoas estão mais interessadas em fama, poder e riqueza do que em viver de acordo com os princípios de vida. O amor está se esfriando, e a fé está sendo trocada por conveniência. Esses sinais não são apenas uma indicação de que o fim do mundo está próximo, mas também um chamado para que cada um de nós examine sua vida e sua relação com Deus. O fim pode ser o fim do mundo, mas também pode ser o fim da nossa própria vida. O versículo de Mateus 24:36 nos chama a viver com mais vigilância, mais cuidado, mais preparo espiritual. Vigiai, pois não sabemos o dia. O grande ensinamento desse versículo é: devemos viver em constante vigilância, sabendo que o fim pode chegar a qualquer momento. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que ele virá, e quando ele chegar, não haverá tempo para nos arrepender ou fazer as mudanças necessárias. Jesus nos ensina a viver de maneira constante, com fé verdadeira, sem adiarmos a nossa preparação. Não há garantia sobre o amanhã. A única certeza que temos é que o fim virá,
e precisamos estar prontos quando ele chegar. Conclusão: o fim virá e você está preparado. Este versículo de Mateus 24:36 não é apenas um aviso sobre o fim do mundo. Ele é um convite para que você viva com mais propósito, mais compromisso, mais fé. Você não sabe o dia nem a hora, mas Deus te deu o tempo que você precisa para se preparar. A única pergunta é: você está pronto para quando o fim chegar? Se este vídeo tocou seu coração, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa acordar espiritualmente. E comente abaixo: eu estou vigiando. Porque no final, o que importa não é saber o dia, mas estar pronto quando ele chegar.